Olá, galera. É, Esse vídeo, na verdade, ele é o primeiro da série de três, tá? Que eu irei gravar e disponibilizar para vocês. Que a ideia é mostrar como configurar o pacemaker. Quer dizer, a ideia é configurar o Oracle Linux 8 em cluster, utilizando o disco Shared, que é o disco nativo do OCI, e posteriormente configurar o SQL Server 2019 dentro desse cluster, tá? Então a ideia, no final desses três vídeos, você vai ter um ambiente já funcional do SQL Server 2019 em cluster no OCI, tá? A ideia desse vídeo é ajudar realmente quem teve dúvida ou necessidade de montar essa configuração. Uma das vantagens que eu entendo que é muito importante para todas as empresas e todas as pessoas que estão utilizando o cloud hoje em dia é a redução de custo. E você poder fazer a implementação do SQL Server reduzindo o custo de licença Windows já é bem-vindo, né? Qualquer tipo de atividade desse tipo. É, e a ideia básica desse vídeo foi implementar algo funcional, porque na busca de montar essa configuração, foi uma necessidade de um cliente nosso da Oracle, foi que eu não achava em blog nenhum uma documentação correta, passo a passo de todo o procedimento, de como implementar o SQL em cluster na Oracle, tá? O que você vê muito, inclusive no site da Microsoft, é utilizado o Always On. Só que o Always On, como vocês sabem, é um cluster, mas não é um cluster que compartilha o disco. Cada máquina, cada node tem seu disco independente e o próprio Microsoft SQL faz a replicação dessa informação. É válido, inclusive quando você quer fazer isso entre regiões diferentes, entre tênis diferentes, você consegue fazer isso utilizando o Always On. Entretanto, a minha ideia não era fazer isso. A minha ideia era fazer um cluster nativo. Ou seja, eu vou ter duas máquinas Linux fazendo uso de discos compartilhados entre elas. Tá? Não há réplica de disco nesse desenho. E o legal é que eu consegui, depois de pesquisar e fazer vários testes, utilizar o disco shared nativo do Oracle CI para fazer isso, tá bom? Então, não se preocupem, tá? Com muitos comandos que eu vou executar aqui. Eu tenho, obviamente, já isso tudo documentado. Eu vou deixar toda a documentação, todos os comandos vão ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Se não tiver nesse daqui, que é o primeiro vídeo da série, talvez fique no terceiro e último, tá? Mas eu vou ver ainda como vou fazer isso. Mas não se preocupem, tá? Não precisa ficar parado no vídeo para poder digitar o que eu estou digitando, que eu vou deixar tudo documentado do que eu estou fazendo aqui, tá? A ideia realmente é compartilhar o conhecimento, não tem por que dificultar esse procedimento, porque a ideia não é mostrar que funciona, é fazer com que vocês façam no ambiente de vocês funcionarem também, tá? Então vamos lá. No primeiro vídeo da série, a minha ideia é, é configurar é, somente a camada de networking, tá? E a parte de política do ambiente social. Ou seja, são três vídeos, no qual o primeiro deles é a preparação do ambiente do Oracle Cloud, que é essa que a gente está fazendo. O segundo vídeo vai ser a instalação do pacemaker no Linux e configuração do OCI CLI, tá? E o terceiro vídeo eu vou instalar o SQL Server e configurar o SQL Server dentro do cluster, tá? Bem, já falei demais, vamos para diversão. Tá, já estou como tênis aqui. Eu tenho o costume, tá, de separar em compartimento a parte de networking. Isso pode parecer estranho, mas eu recomendo isso para todos os clientes que eu tenho a oportunidade de trabalhar junto, porque uma vez que você segregando todos os objetos de rede em um compartimento, futuramente eu posso segregar, inclusive, o acesso e quem pode ou quem não pode
interagir com os objetos de rede. Ou seja, imagina que eu tenho VPN, tenho rede, subnet, uma porrada, todos os objetos de rede estão aqui dentro. Mas eu não quero que o meu time de dev, por exemplo, crie novas VCNs, tá? Novas redes. Ou que altere uma security list porque ele está viajando, ele vai abrir uma porta que não é segura, né, para o mundo, por exemplo. Que isso acontece se você não tiver o controle exato de quem está fazendo o que dentro do CI. Então, o que eu faço, eu deixo esse compartimento, todos os objetos de rede nesse compartimento, e desta maneira, no futuro, se eu precisar segregar permissionamento de quem pode interagir com os objetos de rede, eu faço, tá? Para essa série aqui, eu não vou me preocupar com isso, mas vocês vão ver muito a diferença entre que as máquinas vão estar aqui, dentro do compartimento do SQL Cluster, e a toda a camada de rede vai estar em outro compartimento, tá bom? Então eu vou utilizar aqui o Wizard para criar a rede para mim. A vantagem do Wizard é que o Wizard ele já vai criar para mim já toda a camada necessária para a VCN funcionar. Ou seja, ele já vai criar para mim a subnet pública, a privada, e vai criar também para mim, ali na subnet pública e privada que está aqui, e já vai criar para mim já o Internet Gateway, NAT Gateway, Service Gateway. Na Security List já cria o básico para que eu possa já provisionar a máquina e ter acesso, que é a porta 22, tá? E inclusive as route tables já independente para cada uma das subnets, que é uma boa prática. Deixa eu criar aqui. Obviamente, em ambiente produtivo, a ideia é que você, lógico, isso vai de cliente para cliente, mas a ideia é que você provisione esses servidores por ser ambiente de produção em subnet privada. Só que para poder facilitar o vídeo e aqui o acesso, não ter que conectar no baixo, não ter que fechar a VPN daqui da minha casa com OCI, eu vou provisionar essas duas máquinas em subnet pública. Mas isso cabe a você, cabe ao seu time de segurança, saber como é que você tem que atuar numa situação dessa. Tá? Mas a boa prática em ambiente de produção é deixar realmente em ambiente privado. Tá? Eu vou fazer algumas alterações necessárias para poder deixar esse ambiente mais fácil de utilizar. Eu não vou usar a security list privada, vou usar a pública. Então eu vou editar algumas coisas aqui. Por exemplo, eu vou editar esse carinha e vou deixar all protocols, tá? Eu vou deixar aqui by Fausto, que eu gosto de documentar quem fez a alteração. Mas basicamente o que eu estou permitindo é que toda a rede dessa VCN ela vai se comunicar por todos os protocolos sem nenhum tipo de bloqueio, tá? Isso em ambiente de produção, o ideal é você fechar somente as portas necessárias do cluster, tá bom? Eu vou deixar também na documentação quais são essas portas, mas também é fácil identificar no Google e pesquisar e ver quais são as portas necessárias, tá? Para que um nó converse com o outro nó sem problema algum, tá bom? Mas normalmente quando você fala de subnet, geralmente a maneira como eu trabalho a segregação de rede, eu deixo uma subnet para cada tipo de implementação. O que eu quero dizer, se eu tenho servidores de SQL, eu vou ter uma subnet só para eles. Então a comunicação entre eles não é um problema, a não ser que você queira realmente segregar 100%, e aí você não permita que um servidor de SQL converse com o outro, por exemplo. Já, né, visando um potencial ataque, alguma coisa, você evita que quem conseguir se conectar em um servidor não vai conseguir ter acesso facilmente a outro servidor da mesma rede, tá? Você pode fazer isso. Para efeito de estudo, para efeito aqui da série, eu vou deixar assim, tá bom? Eu vou adicionar também algumas regras que vou precisar. Uma delas é a 80, 443 e a 1433, que é para poder fazer acesso ao SQL Server externamente. Beleza, ele já criou as 3 regras para mim aqui. Agora vamos fazer o seguinte, a camada de rede está pronta,
para nós trabalharmos. Vamos pular agora para a camada de instâncias. Bem, vamos criar a instância, atentando para alterar aqui o compartimento para SQL Cluster. Vamos iniciar primeiro com o Node 1. Aqui eu vou deixar o Oracle Linux 8 na última versão. Então, esse image build aqui que é de 26 de abril. Vou alterar para o AMD E4 e vou utilizar o padrão que é um OCPU de 6 GB de memória. Select Shape. Notem, pelo fato de eu estar utilizando outro compartimento que não o mesmo do network, né, onde criamos a nossa VCN, ele está reclamando aqui que não achou e está sugerindo a criação de uma nova VCN. Não precisa fazer isso, você seleciona aqui uma rede já existente, só altere o compartimento que ele já vai localizar a VCN que nós criamos. Ele está sugerindo aqui já a VCN Vinhedo que eu criei e a subnet pública, tá bom? Eu vou querer que ele assinale para mim o IP público que eu vou utilizar aqui. Aqui em adicional não vou mudar, não vou fixar o IP, tá? Mas eu poderia fixar o IP interno. Aqui eu vou colar a minha chave pública. Deixa eu localizar ela aqui. Colar aqui, mandar criar. Tá? O mesmo processo vamos fazer com a máquina 2, agora um pouco mais rápido, né? Sem Node 2. Alterar aqui a imagem e o shape para E4. Perfeito. Altera a rede usando para uma existente, mudando apenas um compartimento para compartimento de networking. Aqui eu vou alterar a chave e colar a minha chave. Create. Não precisa alterar mais nada aqui. Tá bom? Agora vamos criar os discos que nós vamos utilizar. Tá bom? Eu vou aqui em Block Volume. Eu vou criar 4 discos para esse meu desenho aqui. Tá bom? Para essa minha configuração. Eu vou criar... o compartimento pode ser o mesmo do servidor, tá? Para poder facilitar a associação. Mas poderia também ter um outro compartimento específico só para de camada de storage, tá? Com o mesmo raciocínio da parte de rede. Futuramente eu posso garantir que ninguém vai alterar a performance de disco ou andar criando disco à toa, deixar jogado e aumentando o custo mensal que você tem com o CI, tá bom? Isso é uma questão de estratégia de como você vai querer segregar esse tipo de acesso. Mas o storage eu costumo deixar junto com o servidor, que facilita bastante as configurações. Aqui eu vou ter um disco de quórum, tá? Esse é de 50 GB. E o restante eu vou deixar tudo padrão, tá? Não vou alterar nada. Vamos voltar aqui, criar um outro disco agora, que vai ser o Master Disk. O Master Disk, basicamente, é onde eu vou deixar a base master do SQL Server. Tá bom? Eu vou deixar esse carinha um pouquinho maior aqui, com 100 GB. Tá? Deixa eu ver aqui mais aqui, não vou mexer em nada. Não vou mexer em mais nada aqui, vou deixar do jeito que está. Aí eu vou criar 2 discos onde vão ficar os databases, né, propriamente dito. Então vamos aqui para o Block Volume, criar um SQL Data. Esse carinha eu vou deixar ele com 1 TB. Tá? E aumentar aqui para 20 VPUs, tá? Para aumentar a performance para 50.000 IOPS. Tá bom? Não vou configurar backup aqui, não vou configurar cross, não vou fazer nada ainda que precise ser feito agora. Pode ser feito depois. Então já tenho 3 discos, só confirmando, só tenho já o Quorum, o Master Disk, o SQL Data, falta o SQL Log. De novo, o tamanho dos discos aqui, obviamente, é de acordo com a sua necessidade. Estou fazendo algo aqui mais para
disseminar aqui o conhecimento de como configurar, né? Opa, não esquece não. Arrasta para cá. Beleza. Beleza. Eita. Agora o que vamos fazer? Nós vamos acessar esses servidores e vamos associar os discos já ao servidor. Então, voltando aqui em Block Volume, temos esses 4 carinhas aqui, só para vocês verem como é que tá. Uma coisa que eu recomendo fortemente, até por questões de redução de custo, é você alterar o high performance desses discos aqui do SQL, que estão fixo, e habilitar ele para auto-tuning. O que acontece com o auto-tuning? Se a máquina não estiver consumindo alta performance, ele não está consumindo muito I/O do disco, o próprio OCI reduz as VPUs para 10, reduzindo o teu custo hora pelo storage. Então você vem aqui e habilita o auto-tuning. Dá um save, tá? E faz a mesma coisa com o disco de data. Isso é muito válido e é recomendado, inclusive se você vir aqui na página principal e verificar essas pendências aqui, ó, de custom savings, recommendations que o OCI te entrega, uma das primeiras coisas que ele vai te sugerir é justamente pegar todos os discos que você tem no seu ambiente, que estão fixos, como o VPU 20 ou o VPU 40, que seja, para o auto-tuning, tá? Isso reduz o custo e vai continuar entregando para a tua aplicação a performance que você precisa. Então, voltando para cá, vamos aqui nas instâncias. Vou aqui no Node 1 e vou adicionar todos os discos que nós criamos. Lembrando que, pelo fato de ser um cluster, nós vamos ter que associar esses discos shared. Uma coisa interessante, não sei se vocês notaram, mas isso eu achei super bem-vindo da nossa console. Quando você seleciona um disco e utiliza ele, na próxima vez que você for adicionar o próximo disco, ele já não vai estar aqui mais disponível, né? Então você não corre o risco, por exemplo, de tentar associar o mesmo disco 2 vezes. Aqui eu vou deixar ele como VDB, quero a SCSI. Aqui que é importante, não esqueça de habilitar o Read Write Shareable, tá bom? Para permitir que eu consiga fazer a associação desse disco em mais de uma máquina. Understand? Attach. Beleza, vamos fazer isso com os outros 3. Notem que o disco de código sumiu, tá? Isso facilita bastante, aí evita erros, né? Isso no passado, bem no início, ele mantinha o disco ainda disponível para associação. Mesma coisa com o disco master. Beleza. Vamos aqui agora com data. Beleza. E falta só o log. Login. And read write shareable. Understand. Ok. Agora vamos fazer a mesma coisa no outro node. Node 2. Attach block volume. Vamos aqui no Quorum Disk. Beleza. A SCSI, read write shareable, understand. Aqui adiciona o segundo. Vamos para o master disk. SCSI, read write, shareable, understand. Beleza. Data. BDD, SCSI, shareable, understand. Aqui esse provavelmente data corruption, ele fala que você tem que utilizar uma ferramenta, um software de cluster para fazer a gestão do fencing dos discos, né? Garantir que você não vai ter corrupção dos dados. Então ele fala que se você nativamente só colocar os discos aqui e sair achando que vai funcionar bonitinho, a chance é bem grande de você corromper, porque o conteúdo que estiver nesse disco
porque nativamente, por default, né, vamos mudar a palavra aqui, por default o SO não vem com essa habilidade, tá? Ele não tem essa habilidade de fazer gestão e definir quem é o owner daquele disco naquele instante. Se dois servidores tentar escrever no mesmo local ou tentar manipular o mesmo arquivo, ele vai ser corrompido. Ponto. Por isso que ele fala que você tem que se preocupar em utilizar um cluster para evitar isso. Beleza, falta só o log. Feito. O que faremos agora? Vamos abrir aqui o MOBA. Eu vou aqui criar uma nova pasta chamada YouTube. E vou associar os dois servidores aqui. Deixa eu começar primeiro com Node 2, que já está aqui já, está fácil. Então, vem aqui, New Session, SSH, vou pegar minha chave. Deixa eu localizar minha chave aqui. Beleza. Aqui eu vou deixar como Node 2 e alterar o ícone pro Linux. Aqui. Tá. Já vou conectar nele primeiro. Usar o PC. Beleza. Já estou conectado nele. Fazer a mesma coisa com o Node 2, Node 1, só que eu vou duplicar ele para não ter que procurar a chave novamente. Aí eu dou um edit aqui. Volto lá no CI para pegar Node 1. Esse IP aqui que eu preciso. Vou botar aqui. E aqui para o Node 1. Beleza? Eu vou abrir aqui os dois. O PC também. E vou fazer o seguinte para facilitar. Eu vou dar um split aqui, deixando o Node 1 desse lado e o Node 2 desse lado. Beleza? Alguns comandos eu vou executar mais à frente, eu vou executar em ambos os servidores. E aí eu posso fazer um multi-exec aqui, que facilita para não ter que ficar reexecutando, né, o mesmo comando dos dois servidores. Mas para agora, eu vou só associar os discos, então eu não preciso fazer isso independente. Eu volto aqui no CI, entro aqui no Node 1 e vou fazer a associação dos discos que eu tenho aqui, que eu já criei. Então, eu venho aqui, primeiro vai ser o Core Disk, a Scans e Commands, eu venho aqui em Copy, volto aqui no Node 1 e executo. Se eu executar agora o LSBLK, vocês vão notar que eu tenho aqui agora associado um disco novo, um SDB, tá, de 50 GB, que vai ser o nosso disco de core. Eu vou associar os outros discos, pegar o master, mesmo procedimento, volto aqui, executo, vou no SQL Data, copy, e por último log. Estou validando, então estão aqui os 4 discos, tá? Então todos aqui, tá? O de quorum, master, data e log. Vou fazer a mesma coisa agora no segundo servidor. Então, para isso eu volto aqui no CI, vamos no Node 2, a taxa de block volume, beleza. Começando pelo quorum, SCSI command, copy, volta aqui para cá, executa, volta para o CI, mesmo processo.
Chega faltando apenas o de login. Beleza, copy, close. Beleza. Só confirmando. Estão os 4 discos aqui, tá? Então, tenho 4 discos associados no Node 1 e 4 discos associados no disco 2, tá? Essa parte aqui foi tranquila. Agora vamos fazer o seguinte, eu preciso criar, como a ideia do primeiro vídeo é justamente deixar a infraestrutura funcional, eu já tenho os 2 servidores, bem dizer, configurados, vai ter ainda alguma atualização de pacote e tudo mais, mas eu vou fazer isso nos outros vídeos. Mas aqui eu já quero deixar pronto a configuração de um Dynamic Group e de uma política. Para que isso? Eu preciso que esses servidores consigam fazer execução. Eu tenho que dar permissão para esses servidores poderem executar comandos no OCI, tá? Por que isso? Porque um dos recursos que nós vamos ter dentro do cluster é um script utilizando o OCI CLI, tá? Que é a ferramenta da Oracle para você manipular as informações do OCI de maneira programática, né? Via programação e não via GUI, né? Via console. E para poder fazer isso, eu preciso que a máquina tenha a habilidade de poder executar isso. Basicamente, o que eu preciso que essas máquinas consigam fazer é manipular um IP, que vai ser o IP secundário da máquina, que é o VIP do cluster, por si própria. Ou seja, na hora que o cluster cair, sair do Node 1 para o Node 2, o Node 2 vai ter que executar um script, tá? Sem usuário, sem senha, sem nenhum tipo de informação, só utilizando realmente o poder que a máquina tem dentro do OCI, e ela vai movimentar o IP do Node 1 para o Node 2. Tá? Então, isso faz com que o acesso ao SQL das aplicações fique de maneira transparente. Eu não estou editando DNS, não estou fazendo nada do tipo. Eu estou literalmente pegando o IP VIP do cluster, tirando de uma máquina e passando para outra. Tá? E lógico, toda a camada de storage, de serviços e tudo mais. Mas a ideia é que você entenda que eu preciso fazer com que essas máquinas tenham esse tipo de habilidade. Para isso, o que nós vamos fazer? Neste ambiente aqui eu já tenho criado, tá? Mas eu vou mostrar como é que foi feito. É bem simples. Aqui em Dynamic Groups, o porquê Dynamic Groups, tá? Porque o nome dele já fala. Você cria alguns parâmetros dentro do Dynamic Group que faz com que ele seja dinâmico, ou seja, qualquer máquina que estiver dentro desse compartimento aqui vai ser aplicada a política que eu vou criar. Ou seja, eu não especifico aqui dentro do grupo o OCID, né? Para quem não sabe, o OCID ele é único para cada objeto dentro do OCI. Tá? Se eu crio um disco, ele já tem um OCID. Tá? Se eu faço um attachment, ele já tem um OCID. Se eu crio uma instância, ele tem um OCID. Cada objeto dentro do OCI tem um ID independente, e em cima dele que a gente manipula de maneira programática. Tá? Então você consegue fazer o que você quiser, basicamente, e essa informação é muito importante para poder fazer isso. Tá bom? Você pode pesquisar depois na internet como manipular isso via OCI CLI, utilizando API, se você gosta de programação, fazendo isso através de Python, através de Java, através de JavaScript. Tem uma infinidade aí de maneiras de você manipular essa informação de maneira programática e não ter a necessidade de você logar na console, procurar a máquina, desligar a máquina, algo desse tipo. Nesse meu caso, eu só preciso movimentar o IP, tá? Então, o que eu criei o quê? Eu criei uma Dynamic Group chamada SQLHA, tá? E falei para ela que todas as instâncias que tiverem dentro desse compartimento, eu vou aplicar uma política específica, tá? Então, eu volto aqui em Identity, vamos em Policies, voltamos para o root, tá? Onde são criadas as políticas, o padrão. E eu criei esse carinha aqui, ó, SQLHA Policy, que tem 3 statements, tá? Não se preocupem com essas informações que eu vou deixar na documentação depois no vídeo aqui embaixo, na descrição do vídeo. O que eu estou falando aqui? Eu estou permitindo que o Dynamic Group HA
foi aquele que a gente criou ali em cima, ou seja, todas as máquinas que tiverem no compartimento SQL, SQL Server, vai utilizar Private IPs no compartimento, esse compartimento, tá? Esse compartimento aqui é o compartimento de networking. Eu vou só mostrar para vocês entenderem de onde que veio esse CID. Entity Compartments. Deixa eu vir aqui no networking. Dá um show. Você vai ver que ele termina aqui, ó, com 4BHQ, tá? Que é justamente esse OCID que eu estou utilizando aqui nos 3 statements, tá? No primeiro statement, estou permitindo que o Dynamic Group manipule Private IP. O segundo, ele manipule, utilize, na verdade, as VNICs e as subnets. Ou seja, eu estou garantindo que aqueles 2 servidores que estão dentro daquele compartimento, na verdade, qualquer servidor dentro daquele compartimento, poderiam ter 5, 6, 10 máquinas lá dentro, eles vão poder manipular esse tipo de informação dentro do CI. Tá? Isso é muito bom porque você pode criar scripts, manipular, fazer provisionamento, desligar a máquina, alterar shape, dá para fazer muita coisa, executar backup, que seja, dá para fazer muita coisa utilizando o Dynamic Group e política para esse tipo de atividade. E o legal quando você faz isso, vocês vão ver mais à frente, quando eu colocar a configuração do OCI CLI, eu não vou passar parâmetro nenhum no OCI CLI. Tá? Eu estou definindo que a máquina vai poder executar aquilo, eu só tenho que ter as ferramentas instaladas e o restante é por conta do OCI. Tá bom? Para esse vídeo já chega, acho que já ficou muito extenso já, mas a ideia é que realmente era deixar o ambiente o mais próximo possível do que a gente vai utilizar. E a ideia desse primeiro vídeo era justamente fazer a criação apenas da infraestrutura. Tá? Então eu tenho aqui já os 2 servidores criados, cada um deles com o mesmo disco associado em ambas as máquinas. Tá? Uma coisa importante, eu não falei, mas apesar de óbvio, mas é legal deixar claro, as 2 máquinas precisam estar na mesma subnet. Tá? Por que disso? Por causa do IP VIP. Tá? O IP VIP é o IP flutuante do cluster. Cada máquina dessa, vou mostrar aqui, já possui por padrão, né? Se você verificar aqui, ele tem uma VNIC já instalada, né? Configurada para ele, né? Que você provisiona a máquina, e ela por padrão já vem com o seu IP privado, tá bom? O que vai acontecer no VIP, eu vou adicionar um segundo IP aqui, só que de maneira programática. Tá? Então eu vou estipular no script qual que vai ser esse IP, e esse IP vai ser IP flutuante. Quem tiver com os discos associados e com SQL ativo, vai ter esse IP associado a ele. Uma vez que essa máquina cair, ou eu movimentar manualmente o serviço, né, o recurso do cluster do SQL para o outro servidor, todos os recursos vão ser movidos. Ou seja, eu vou parar o serviço do SQL, vou movimentar todos os discos e vou mover o VIP. Tá? Tanto que no último vídeo eu vou explicar como fazer essa configuração via GUI, né? Via web, né? Tem uma configuração que você permite utilizar o pacemaker via web, então nem tudo vai ser feito via comando. E a parte interessante da parte web é que você consegue também, de maneira mais fácil, manipular a sequência de startup dos serviços. Ou seja, eu subo primeiro o recurso de disco, depois eu subo o recurso de serviço do SQL e, por último, eu ativo o VIP. Tá? Então, qual a vantagem disso? Eu garanto que quando o cliente for tentar conectar no IP, o serviço do SQL já está no ar. Tá? E não dê erro de conexão. Isso é boa prática, obviamente, mas isso aí vamos ver nos próximos vídeos. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.